Certamente você já deve ter ouvido a frase: você precisa ser para ter. Então agora eu quero esclarecer um pouquinho mais sobre esse tema, porque é de fundamental importância para o seu dia a dia e para você entender um pouquinho mais como isso funciona e poder cocriar, né, aquilo que você deseja, seja bens materiais ou propriamente coisas pessoais, né, emocionais que você quer evoluir. Quando nós falamos em ser para ter, nós temos que saber que nós temos que ter alinhado o nosso pensamento com o nosso sentimento e os nossos comportamentos para ter uma vibração em congruência e atingir aquilo que nós desejamos. Só que muitas vezes isso não está de acordo. Você pensa uma coisa, você sente outra e você age de uma forma totalmente oposta. Ou seja, as coisas não estão alinhadas para você realizar aquilo que você deseja, né? Ou para você alcançar aquilo que você sonha. E falando nisso, eu quero trazer um exemplo para vocês que vai ficar muito mais fácil de entender, né? O ser para ter. Porque muitas vezes também as pessoas hoje estão só no ter, né? No ter, no ter, no ter, no ter, e esquece que nós somos ser primeiramente, né? Nós somos uma alma, nós somos um espírito vivendo uma experiência humana aqui na Terra. Então, quem de vocês até esse momento não conseguiu atingir aquilo que vocês desejam? Os seus sonhos, os seus objetivos? E talvez é exatamente por isso. Você não está em congruência, você não está alinhado com o seu pensamento, o seu sentimento e os seus comportamentos. É necessário isso, né, estar em congruência para que a tua vibração seja emanada e você alcance aquilo que você deseja. Então, gente, trazendo um exemplo fácil, né, de compreender, teve uma pessoa próxima a mim que me contou um pouquinho a história dela e exemplificou exatamente o que eu quero trazer aqui. Então essa pessoa me contava o seguinte, que na época ele trabalhava numa empresa e ele não tinha o cargo de gerência, né? Mas dentro dele ele queria crescer naquela empresa, ele queria atingir o cargo de diretor daquela empresa, né? Era algo que ele sonhava, que ele desejava, né? Por se sentir mais realizado, né, por ganhar mais, enfim, era o sonho dele. Só que a gente sabe que existem barreiras, né, existem situações que às vezes fazem com que a gente não consiga, né, ou muitas vezes até se sentir incapaz, né, mas essa pessoa acreditava nele. E aí, o que ele começou a fazer, tá? Ele buscava ser diretor, mas ele não era, ele estava em outro cargo ainda. Ele começou, gente, a ser o diretor, mas não sendo, né? Ele se sentia como diretor. Ele começou a se comportar como se ele fosse diretor. Ele se via naquele cargo, ou seja, ele começou a se vestir como diretor, ele começou a ter comportamentos como diretor, a se imaginar como diretor, a se sentir como diretor. Isso por um período. E adivinha o que aconteceu? Ele foi promovido, logicamente, a diretor. Então, gente, quantas vezes, né, nós buscamos algo, mas nós não acreditamos em nós mesmos? O primeiro passo é isso. É você desejar, é você sonhar com algo, é crescer e saber que você pode sim ser aquilo. E para te ajudar, você precisa primeiro ser para ter. Agir, se comportar, se colocar no lugar daquilo que você deseja como se fosse agora. Tá? Então esse exemplo para mim é incrível porque essa pessoa realmente teve determinação, teve foco, né? Buscou aquilo e ele próprio, né, se deu conta disso. Então ele acordava, né? Ele conta que ele já colocava, eu comprava uma roupa nova, né? Se sentia realmente o diretor, mas ninguém sabia disso, só ele sabia. Só ele sabia. Então era a forma como ele se sentia todos os dias. Aquilo que ele nutria aqui na mente dele. A projeção que ele fazia, aquilo que ele pensava.
né? As imagens que ele tinha do futuro dele sendo diretor, né? Ele acordava exatamente sendo diretor, mas ainda não sendo. Ou seja, ele passou a ser. E outro exemplo meu mesmo, gente, que aconteceu, que também é propriamente isso, né? Há um tempo atrás, eu acho que fazem uns, talvez 5 anos atrás, eu, eu sempre sonhei em participar do Instituto EFT. Né? EFT é a técnica que eu utilizo hoje nos meus atendimentos, né, para fazer a limpeza emocional, a cura emocional. E por que eu queria participar do Instituto? Porque é um instituto muito reconhecido aqui no Brasil, né, que trouxe fortemente essa técnica para o Brasil e que eu admiro, né, o fundador, a pessoa que trabalha lá, já fiz cursos com ele também. Então era algo que eu buscava muito fazer parte, né, desse time de pessoas aí que espalham o bem para o mundo, né? E aí era um sonho meu, né? Era um desejo. Só que eu já tinha me prontificado, né, para participar e até então não tinha dado certo, né? Então eu fiquei por muito tempo naquela ansiedade. Eu fazia tudo isso que eu tô comentando para vocês, né? Até nos outros vídeos. Eu visualizava, né? Eu sentia, mas aí eu pequei no ponto que eu ficava muito ansiosa. Eu queria tanto aquilo que o que eu estava fazendo? Emitindo uma frequência de falta e não de alegria, de felicidade, de estar visualizando e me sentindo já como participante do Instituto, né? Como terapeuta do Instituto. Mas nesse período, o que eu fiz também, gente, né? Como eu falo assim, eu precisava ser, né? Eu tinha já essa compreensão, essa consciência. Então eu precisava ser já a terapeuta do Instituto, me sentir como terapeuta do Instituto, para que aquilo se manifestasse na minha vida, né? Fosse acontecer. Então, eu tive a ideia de fazer o seguinte. Primeiro, eu acordava, né? Eu acordava e, como eu falei, sentava lá na minha cadeira e já me visualizava como fazendo parte do instituto. E para ajudar ainda mais, né, na minha sensação de ter sido contratada por eles, eu fiz um crachá, gente. Nós nem usamos crachá hoje, mas eu fiz na época um crachá. Até eu não trouxe aqui, devia ter trazido. E eu coloquei aqui, então, né, o nome do instituto, o meu nome. E eu acordava de manhã e colocava aquele crachá, né, do instituto. Ou seja, aquilo fazia eu me sentir mais pertencente ainda, né, como se eu realmente já tivesse sido contratada, né, pelo André Lima. E, gente, sabe o que aconteceu depois de um tempo? Eu fui contratada. Assim como o diretor que foi, né, que também subiu de cargo. Então, quando eu falo que nós somos co-criadores, nós somos mesmo. Nós temos esse poder, né? De visualizar aquilo que a gente deseja, de co-criar a nossa realidade. Só que para isso, nós precisamos ser para ter, né? É estar em alinhamento com o nosso pensamento, com o nosso sentimento e com os nossos comportamentos. Então vai pensando aí qual é o teu objetivo agora, aquilo que você sonha, e perceba se você está se comportando de tal forma para ser aquilo, para alcançar aquilo. Se você está sentindo que realmente você pode. Se você está sentindo alegria, se você se enxerga, se você se vê como se aquilo já fosse realidade agora. Esse é o segredo. Então você precisa ser, primeiro o seu ser, tá? O teu comportamento. Automaticamente as coisas vão acontecer, tá, gente? Fique aí sem ansiedade, sabe? Brinque com uma criança como se aquilo... Sabe a criança que brinca ali, ela não tá preocupada, né? Então você tem que fazer isso, né? De uma forma estratégica. Quer dizer que eu não tenho que me preocupar com nada? Não, não é isso, né? Nós temos responsabilidade, nós temos seriedade com a nossa vida. Mas quando você solta aquele teu desejo, aquele teu sonho, e você tá em alinhamento, né? Você confia que você pode. Você sente que você tá feliz, você sente como se aquilo fosse agora, e você age de acordo com aquilo, eu não tenho dúvida que vai acontecer. Não tenho dúvida, gente, tá? Então acreditem em vocês, confiem em vocês. Primeiro, seja para ter aquilo que você deseja.